Bem-vindo, bem-vinda à Operação Redação. Essa é uma aula exclusiva para você que quer ser aprovado na Polícia Penal. E eu já vou começar te contando uma verdade que eu acho que ninguém te conta. Num concurso em que a redação vale cerca de 50% da nota, vai ser a redação que vai definir quem vai vestir a farda e quem vai ficar de fora. Tá, eu sei que a prova objetiva é o foco da maior parte dos candidatos, mas é na redação que a banca vai separar os preparados dos eliminados. E hoje você vai descobrir quais são os 3 erros fatais que eliminam os candidatos, mesmo aqueles que acham que escrevem bem. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Cristina. Tenho aí 30 anos de experiência na docência. Eu sou especialista em leitura e produção de texto e tenho uma experiência direta em bancas de redação, tanto de vestibular quanto de processo seletivo e concurso também. E hoje eu estou aqui para te ensinar a escrever para passar. Escrever é prática? Escrever é prática sim, mas uma prática sem estratégia é o que vai te reprovar. Então hoje nós vamos não só identificar esses 3 erros fatais, como nós vamos aprender também como superar esses 3 erros fatais para que você possa vestir a tão sonhada farda da Polícia Penal. Então vamos direto ao ponto. Quando eu corrijo as redações das carreiras policiais, eu percebo que os candidatos erram basicamente as mesmas coisas. São 3 erros fatais que a gente vai tratar nessa aula de hoje. E quem comete qualquer um desses erros está fora, infelizmente. Mas a boa notícia é que para esses erros nós temos solução. E você vai aprender nessa aula de hoje a como não cair nessas armadilhas. Você vai aprender nessa aula de hoje a como escrever para passar, para adquirir a sua farda. Antes de nós falarmos desses 3 erros fatais, a gente vai retomar os editais, porque os editais eles trazem como critérios para avaliar a redação basicamente 2 tipos de elementos: os elementos textuais e os elementos gramaticais. Então, nos elementos textuais vão ser analisadas aí todas as capacidades que envolvem a produção de um texto dissertativo. Então, se tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, se tem coerência e coesão na hora da estruturação das ideias, como foi a argumentação utilizada, se os argumentos são consistentes com a proposta de redação. Então, isso tudo vai estar ali nos elementos textuais. Mas também serão analisados os elementos gramaticais. Então, pontuação, regência, concordância, acentuação, ortografia, colocação pronominal, crase, tudo que diz respeito ao envolvimento ou ao desenvolvimento da norma culta da língua portuguesa. E pensando então nesses elementos textuais e nesses elementos gramaticais, quais seriam os 3 erros fatais na produção de uma redação? O primeiro erro fatal da redação é tangenciar o tema. E aí vocês podem dizer assim: eu sei o que é fuga do tema, mas tangenciar o tema, o que é isso? Então vamos entender, vamos diferenciar. Fugir do tema significa que eu vou escrever uma redação cujo assunto não tem nenhuma relação com aquilo que está na proposta. Isso é fugir do tema. Tangenciar o tema significa que eu vou escrever sobre o assunto, mas eu vou escrever parcialmente sobre esse assunto. Então, automaticamente eu escrevo só sobre um dos aspectos pedidos da proposta ou escrevo sobre um aspecto do assunto que a proposta não pediu. Isso é que é tangenciar o tema. E aí, quando eu falo em fuga do tema, isso zera a redação. Logo de cara, eu sou eliminado. Então, se a gente pegar, por exemplo, um tema da Polícia Penal passado, que era inclusive uma pergunta: a arte pode exercer um papel na socialização e na promoção dos direitos humanos? Se a gente pega esse tema e o sujeito, na hora de escrever a redação, fala sobre o papel da polícia penal, automaticamente ele está fugindo do tema, ele está fugindo da proposta e automaticamente ele vai zerar e ser eliminado logo de cara. Mas se diante desse tema
A arte pode exercer um papel na socialização e na promoção dos direitos humanos. Se na hora de escrever o sujeito fala da arte como importante papel para a sociedade, não aborda, por exemplo, a socialização nem a promoção dos direitos humanos, vai estar escrevendo sobre o tema, porém não vai abarcar todo o conteúdo que o tema pediu, não vai abarcar o aspecto que a proposta trouxe. E aí vai tangenciar o tema. Não vai ser eliminado logo de cara, mas de qualquer forma vai ser eliminado, porque as notas vão ser baixíssimas. Por que tangenciar o tema é um erro fatal? É um erro fatal porque significa que você não entendeu a proposta. E automaticamente, se você não entende a proposta, você não vai trabalhar uma argumentação consistente de acordo com o objetivo da banca. Os seus argumentos vão ser superficiais ou não vão ser direcionados para aquilo que você deveria falar. Então percebe que é um erro fatal porque, além de você não abordar o conteúdo completamente, você ainda perde na estrutura da dissertação e perde na argumentação. Portanto, é um erro fatal. E agora o mais importante, como é que eu evito isso? Como é que eu evito esse erro, o tangenciamento do tema? Bem, 3 dicas aí básicas. Primeiro, fique atento à proposta, analise a proposta. Primeira coisa, olhe os textos motivadores, leia, interprete esses textos motivadores. Por quê? Porque eles te dão um direcionamento sobre como você deve tratar esse tema. No exemplo que nós utilizamos, por exemplo, a arte pode exercer um papel na socialização e na promoção dos direitos humanos? É uma pergunta, mas com certeza os textos motivadores eles te direcionam para você defender a ideia de que a arte pode sim socializar e promover os direitos humanos. Então, a partir dos textos motivadores, você já tem uma ideia do que você deve abordar no seu texto. Uma segunda dica é você identificar quais são as palavras-chave da sua proposta. E aí, nesse tema que a gente está dando como exemplo, você tem arte, socialização e promoção dos direitos humanos. Então é isso que você precisa mostrar. Qual é o papel da arte para promover a socialização e para promover os direitos humanos. E uma terceira dica é checar se os argumentos que você vai elencar para defender essa ideia, eles vão ao encontro dessas palavras-chave. Então, se você disser, por exemplo, que a arte é um meio de expressar a criatividade, você está utilizando um argumento que não vai responder à questão da proposta. Porque dizer que a arte traz a expressividade ou expressa a criatividade do sujeito não vai demonstrar, não vai justificar, não vai validar a ideia de que a arte socializa e promove os direitos humanos. Mas se você utilizar como argumento que por meio da arte eu posso fazer denúncias, que por meio da arte eu posso promover uma conscientização geral da população, aí sim eu estou demonstrando por meio desse argumento que a arte ela consegue também dar conta de promover os direitos humanos. Então, eu tenho aí um argumento que vai ao encontro da proposta. E isso vai me garantindo que eu não vou fugir do tema ou não vou tangenciar o tema. Porque eu vou a todo momento checando se as ideias que eu estou colocando estão indo ao encontro dessas palavras-chave que são, na verdade, o direcionamento do meu tema. Compreende? Entendido o primeiro erro, vamos para o segundo erro fatal. Não seguir a estrutura dissertativa na hora de produzir o texto. Porque olha só, todas as propostas, elas envolvem a produção de um texto dissertativo ou dissertativo argumentativo. E aí o que a gente precisa entender é que esse texto ele tem um objetivo definido. Esse texto eu escrevo para discutir um tema. Para discutir um tema, além do tema, eu preciso defender uma ideia, eu preciso apresentar um ponto de vista sobre esse tema, que é o que a gente chama de tese. E a partir então dessa tese, eu preciso propor argumentos ou apresentar argumentos que justifiquem, que validem, que sustentem essa ideia que eu estou defendendo.
Então essas são as características básicas de um texto dissertativo. Eu preciso discutir um tema, defendendo uma ideia sobre esse tema, e para essa defesa eu preciso apresentar uma argumentação consistente. Bem, essa ideia geral, digamos assim, da dissertação, ela precisa ser colocada em 3 partes, porque todo texto dissertativo ele precisa de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. O que eu faço na introdução? Bem, na introdução eu abordo qual é o tema que eu vou tratar no meu texto. Então eu contextualizo esse tema e já apresento para o meu leitor qual é a ideia que eu vou defender sobre esse tema. Qual é a tese que eu vou defender, qual é o ponto de vista que eu vou trazer a respeito desse assunto que eu vou abordar. Isso na introdução. E depois no desenvolvimento. No desenvolvimento eu vou comentar os argumentos que vão comprovar essa minha ideia. Então, todo o desenvolvimento ele vai ser colocado em função da argumentação que eu vou utilizar, correto? E por fim eu tenho uma conclusão. O que eu faço na conclusão? O fechamento das ideias do texto. Então, se um texto ele não apresentar essas características próprias da dissertação, entra aí a nota 0. Infelizmente, você é eliminado de cara porque você não utilizou a estrutura correta que foi pedida, né? Mas eu escrevi ali, estou comentando um tema, defendendo uma ideia, mas se eu não deixar bem evidente no meu texto essas 3 partes, uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, eu sou eliminado logo de cara? Não sou eliminado. Porém, a partir do momento que essas 3 partes não ficarem explícitas no meu texto, automaticamente eu vou perder preciosos pontos. Então, de certa forma, eu vou ser eliminado também, porque a minha nota vai ser baixíssima na estrutura dissertativa. Percebe? Então, também é um erro fatal. O primeiro erro, tangenciar o tema, era fatal porque ele deixava muito claro que eu não conseguia entender a proposta. Esse segundo erro também é fatal porque ele demonstra que eu não sei escrever dentro de uma estrutura dissertativa como é cobrado no concurso. E aí eu vou ter uma baixíssima pontuação porque não escrever dentro da estrutura textual significa que eu desconheço a estrutura da dissertação. Agora o pulo do gato. Como evitar isso? Não adianta eu entender o que é o erro se eu não entender ou se eu não souber como eliminar esse erro, correto? Então, para evitar que eu não siga a estrutura dissertativa e tenha aí então uma eliminação, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto, eu recebi a proposta, identifiquei o tema, eu preciso pensar em qual ponto de vista eu vou assumir em relação a esse tema. Ou seja, qual é a ideia que eu vou defender sobre o tema que está sendo pedido. Depois que eu pensar em qual é a ideia que eu vou defender, eu preciso então elencar pelo menos 3 argumentos que validem essa ideia. 3 justificativas que sustentem a ideia que eu estou defendendo. Então eu tenho que provar que aquela minha ideia ela é verdadeira, que tem razão de ser. E automaticamente eu faço isso com os argumentos. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o meu texto, desenvolver e concluir. Eu preciso pegar todas essas ideias e colocar nessa estrutura. Então, a primeira parte é a introdução. O que eu vou fazer na introdução? Eu vou contextualizar esse tema. Então, eu vou indicar o que é esse tema, eu vou indicar a importância desse tema, se ele é relevante, se ele não é relevante, se ele é muito discutido, se não é muito discutido. Contextualizar o tema significa, eu vou dizer de onde que esse tema saiu. É um tema do Brasil? É um tema que está sendo muito abordado ultimamente? Por que ele está sendo abordado? Eu vou contextualizar isso. Eu não posso começar o meu texto já falando diretamente do tema. Eu preciso indicar para o meu leitor ou preparar o meu leitor para essa temática que eu vou abordar. E já indicar nessa introdução qual é o ponto de vista que eu estou assumindo. Depois, eu desenvolvo o meu texto. Como eu desenvolvo? Com aqueles 3 argumentos que eu elenquei. Em cada parágrafo, eu vou comentando, discutindo um argumento que eu elaborei. E, por fim, vem a conclusão. E aí, o que eu faço na conclusão? Fechamento das ideias? Sim. Eu vou retomar ou eu vou resumir as ideias que eu discuti
no meu texto. Se eu tiver uma proposta de intervenção, se eu tiver uma sugestão de ação que possa ser realizada para minimizar os problemas que eu elenquei durante o meu desenvolvimento, na conclusão é o momento de colocar isso para fechar com chave de ouro, então, o meu texto. Percebe? Dessa forma, eu consigo evitar que eu fuja da estrutura dissertativa. Eu vou fazer um texto em que eu vou discutir o tema, em que eu vou trazer um ponto de vista sobre o tema, em que eu vou defender esse ponto de vista com 3 argumentos para depois fechar a minha ideia. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver isso com um exemplo, então? Digamos que você tenha o seguinte tema: o papel do policial penal na humanização do sistema carcerário. Então, se você tem que produzir uma dissertação, tem que ver. Introdução. O que eu vou introduzir sobre esse tema? Então, eu vou ter que contextualizar a questão desse papel do policial penal para conseguir garantir que o sistema carcerário seja mais humano. Então, na introdução, eu vou contextualizar esse tema. Eu posso dizer o que é o policial penal, a importância do policial penal, a função do policial penal e vou defender a ideia. Lembra que eu preciso sempre defender um ponto de vista sobre o tema. E aí, esse tema ele já me direciona para dizer que o policial penal pode sim exercer esse papel importante na humanização do sistema carcerário. Então é isso que eu vou colocar na introdução. Vou contextualizar o que é o policial, a sua função, a sua importância e vou dizer que ele é um profissional importante para humanizar o sistema carcerário. Já fiz a minha introdução. Agora eu vou para o meu desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu preciso comentar pelo menos 3 argumentos para justificar essa ideia, para provar que o policial penal pode humanizar o sistema carcerário. Como que eu posso provar isso? Bem, num parágrafo eu posso utilizar como argumento o fato do policial penal poder, junto aos presos, fazer uma divulgação, uma promoção dos programas educativos que existem dentro do sistema carcerário, que ele pode incentivar os presos a fazerem parte desses programas. E isso é um papel de humanização. Depois, num outro parágrafo, eu posso desenvolver um argumento de que o policial penal ele pode favorecer programas assistenciais, levando arte e levando cultura para os presídios. Então, se o policial penal faz isso, automaticamente ele está promovendo a humanização nesse espaço, percebe? E por último, um terceiro argumento que eu poderia utilizar seria o fato do policial penal também poder mediar os conflitos com uma comunicação assim mais humana, uma comunicação mais empática, mais eficaz. Então, fazer essa mediação de conflitos de uma forma mais empática é também uma maneira de humanizar o sistema carcerário. E aí eu faço todo um parágrafo comentando também esse argumento. Já fiz o meu desenvolvimento. 3 parágrafos, cada um desenvolvendo uma argumentação. E aí então eu vou para a conclusão. E aí eu preciso fechar as ideias desse texto, né? Aquilo que eu comentei. Então, diante desses argumentos que a gente elencou aí, eu poderia, por exemplo, fechar o texto dizendo que, para além da sua função direta, primeira e objetiva, que é garantir a segurança, né, no ambiente ali do sistema carcerário, o policial penal ele pode também humanizar esse espaço com determinadas ações. Então eu reforço esse papel de humanização, colocando que esse papel pode ir muito além do objetivo primeiro, né, que o policial penal tem, da função primeira que ele exerce, que é garantir a segurança. E posso ainda sugerir ações do Estado de formação para que esse policial penal tenha essa capacidade, uma capacidade a mais de humanizar, de promover ações de humanização. E aí, então, eu fecho as ideias do meu texto. Assim, eu garanto que eu não fujo da estrutura dissertativa, porque eu discuti o tema, né, defendi uma ideia sobre esse tema com uma argumentação, introduzindo, desenvolvendo e concluindo. Vamos então para o nosso terceiro erro, para a gente fechar a nossa aula. O terceiro erro fatal na redação é descuidar da gramática.
Porque em todos os processos seletivos, em todos os concursos, exige-se que o candidato tenha domínio da norma culta da língua. E dominar a norma culta da língua portuguesa significa seguir as regras gramaticais. E para isso, então, eu preciso ter uma escrita que vá sempre ao encontro de uma ortografia correta, acentuação, pontuação, concordância, regência, colocação pronominal, crase, tudo isso diz respeito à norma culta da língua portuguesa, a seguir as regras gramaticais. E isso, às vezes, é mais complicado do que se imagina, porque no nosso dia a dia, na nossa fala cotidiana, nós usamos muitas expressões que são coloquiais, que são aceitas informalmente, mas que não estão de acordo com a gramática. Então, acostumados com essa fala mais cotidiana, mais informal, muitas vezes a gente não se dá conta que essas estruturas estão indo contra as regras gramaticais e, portanto, nós não podemos utilizá-las numa redação que exija a norma culta da língua. Se isso na Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal já é complicado, porque nesses concursos você perde ponto para cada erro gramatical que você cometer, nas provas da Polícia Penal, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro, isso se torna mais complexo ainda. Por quê? Porque eu tenho uma pontuação específica para as questões gramaticais. Então, descuidar da gramática é um erro fatal para o candidato. Por quê? Porque na Polícia Penal, por exemplo, do Espírito Santo, são 20 pontos para questões gramaticais. E ainda vai haver um desconto por cada erro gramatical que você cometer. Na Polícia Penal de Minas Gerais, são 25 pontos para as questões gramaticais. Então, não dá para descuidar mesmo das regras gramaticais. Eu preciso dar conta desses elementos na hora da construção do meu texto. E, como sempre, a gente não pode ver um erro e não ver uma solução para ele. Tem uma solução? Tem. É óbvio que não dá para a gente, nessa altura do campeonato, com tanta coisa para estudar, rever todas as regras gramaticais, com todas as suas exceções. Isso é impraticável. Então, o que eu preciso? Eu preciso me conhecer enquanto escritor. Quer dizer, quais são as minhas falhas? Quais são as minhas fragilidades? O que eu tenho mais dificuldade? E aí, buscar, então, estudar pontualmente aquilo que mais me dá dor de cabeça na hora de escrever. As coisas que eu mais tenho dúvida na hora de escrever é o que eu vou buscar estudar com mais afinco para evitar esses erros gramaticais na escrita. Então, algumas dicas, por exemplo, de regência verbal. Então, eu tenho dúvidas sobre a regência de alguns verbos. Se o verbo exige preposição, se não exige preposição, porque a gente tem algumas coisas assim na língua, né? Então, por exemplo, o verbo assistir. Se ele tiver no sentido de ver, exige preposição. Então, eu tenho que dizer assistir ao filme. Não pode ser assistir o filme. Mas se assistir estiver no sentido de dar assistência, então aí não vai exigir preposição. Então, eu vou dizer assistiu o preso e não ao preso. Percebe? A gente tem essas questões na língua portuguesa com os verbos. Mas eu não tenho como estudar tudo da regência verbal. Então eu vou buscar quais são os verbos que a gente mais utiliza numa redação para a Polícia Penal. Quais são os verbos que propriamente costumam aparecer nesse tipo de redação pelos temas próprios dos temas policiais. Então, obedecer, desobedecer, garantir, conduzir, apreender. Então eu vou estudar a regência desses verbos. Uma outra coisa importante também é em relação à ortografia. Tenho dúvida na hora de escrever determinadas palavras. Então, eu costumo dizer, não sabe escrever xícara? Escreve caneca. Você vai buscar um sinônimo para que você tenha certeza da escrita e não escreva algo que pode te tirar muitos pontos. Porque se você tem dúvida sobre a escrita daquela palavra, melhor que você busque um sinônimo cuja escrita seja mais simples e mais fácil para você. Correto? Uma outra dica também que a gente gostaria de dar nessa questão da regra gramatical e que às vezes a pessoa não presta atenção é a letra legível. Por quê? Muita gente perde ponto porque a letra não está legível e aí o corretor não sabe
se é uma letra maiúscula ou se é uma letra minúscula. O corretor não sabe se o indivíduo colocou um acento ou não colocou um acento, se ele colocou o cedilho ou não, se ele colocou o tio ou não, porque isso não está muito marcado, isso não está muito bem desenhado no texto com base na letra que às vezes não é legível. E eu não posso dar esse mole, eu não posso correr o risco de perder preciosos pontos porque o corretor não entendeu a minha letra. Uma outra coisa muito importante também, a redação é manuscrita, vai ter uma linha no final e muitas vezes você vai ter que dividir a palavra, você vai ter que fazer a separação de sílaba, que a gente chama de translineação, colocar uma mesma palavra em duas linhas diferentes. E para dividir a palavra, você precisa saber separação silábica, porque tem muita gente que perde preciosos pontos na parte gramatical porque não sabe separar as palavras. O NH, o SS, o RR, então também precisa dar uma olhada nisso, para ter um cuidado especial para não perder ponto com erros bobos, erros que poderiam ser evitados. Agora que você já viu quais são esses 3 erros fatais, como eles são fatais e como evitá-los, você precisa também aprender a escrever com método e direcionamento. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar a escrever para passar. Eu quero te ajudar não só a não cometer esses erros, como a escrever uma redação que seja competitiva, que vai fazer com que você atinja o seu objetivo final, que é ser aprovado e vestir a tão sonhada farda da Polícia Penal. Então, foi pensando em você, candidato da Operação Redação, que eu preparei um treinamento exclusivo, que você não encontra nem em cursinho, nem em internet. Um treinamento exclusivo para que você consiga produzir uma redação que seja competitiva. Um treinamento exclusivo para você escrever para passar. Esse treinamento é reflexo do meu compromisso com o seu objetivo maior, que é vestir a farda escrevendo com estratégia. No Escreve que Passa Carreiras Policiais, você vai aprender de uma forma direta e prática o que é importante na elaboração da redação das carreiras policiais, tanto da Polícia Penal quanto também da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. São 5 aulas totalmente práticas, nas quais você vai aprender a escrever uma redação completa, utilizando o método reverso, que foi um método que eu desenvolvi a partir dos meus 30 anos de experiência corrigindo redações, participando de bancas de processo seletivo. E o grande diferencial desse curso é que, além das aulas, você vai ter 10 redações corrigidas por um professor humano, com um feedback individual, para que você consiga entender o que está te tirando ponto, o que você não está fazendo bem, para que você tenha tempo, então, de corrigir. E o melhor, tudo isso por R$ 497 à vista ou 12 vezes de R$ 51,40, com 6 meses de acesso ao curso. Bem, para você adquirir sua farda, é muito pouco. E se você quiser ter um ano completo de acesso ao curso, para enviar suas redações com mais calma, você pode fazer a versão estendida do nosso curso, por apenas 12 vezes de R$ 68,98. E se mesmo assim, depois de todas essas vantagens, você ficar na dúvida, fica tranquilo. Você tem aí 7 dias de garantia e você pode pedir o reembolso. Mas, se você decidir ficar, eu garanto, a redação deixa de ser o seu medo e vai passar a ser a sua vantagem. Atenção! Essa é uma condição exclusiva para você que participou da Operação Redação. Então, até amanhã, às 20 horas, a gente consegue garantir esse valor. Então, depois volta o preço normal e sem esse bônus das 10 redações corrigidas. Então, a hora é agora. Se você realmente quer usar a redação como trampolim para sua aprovação, você não pode perder tempo. Pois é, a redação não pode ser o motivo da sua eliminação. Ela precisa ser uma vantagem competitiva para você. Nessa aula, você já entendeu o que reprova. Agora, você precisa aprender o que te aprova. E é isso que você vai aprender no Escreve que Passa. Agora, a sua farda está uma decisão de distância. O link para as inscrições já está no grupo. Clica, garanta a sua vaga e vem comigo escrever para passar. Você vai escrever como quem já veste a farda.